sou a professora Euclidiane de Matemática. Essa é a nossa aula 05 do 8º ano. E hoje nós iremos estudar o máximo divisor comum. Mas primeiro vamos falar sobre divisor de um número natural. Acompanhe a situação a seguir. Alexandre quer acomodar seus 18 livros novos em uma estante. Quantas prateleiras serão necessárias para distribuí-los igualmente em cada prateleira? Bom, para resolver essa pergunta, nós vamos pensar em quantidade de prateleiras e ver quantos livros ficariam em cada uma. Mas lembrando, ele quer distribuir igualmente. Bom, se ele decidir colocar uma prateleira, ele colocará 18 livros nela. Se for 2 prateleiras, ficará 9 livros em cada uma. 3 prateleiras, será 6 livros em cada uma. Se ele decidir colocar 4 prateleiras, não é possível colocar o mesmo número de livros em cada uma, então essa já não é uma opção que ele irá usar. Se ele decidir colocar 5 prateleiras, ele também não vai poder usar essa opção, porque não é possível colocar o mesmo número de livros em cada uma. E se ele decidir colocar 6 prateleiras, será 3 livros em cada uma. Bom, o quadro abaixo mostra como é possível distribuir igualmente os 18 livros. Né? Temos aí do lado esquerdo a quantidade de prateleiras e do lado direito o número de livros em cada prateleira. Se for 1, ele ia colocar 18, 2 ele colocará 9 livros, 3 prateleiras será 6 livros, 6 prateleiras terá 3 livros cada uma, 9 prateleiras terá 2 livros cada uma, e se ele fizer 18 prateleiras cada uma, terá 1 livro. Dizemos que os números 1, 2, 3, 6, 9 e 18 são divisores de 18, pois ao dividir 18 por qualquer um desses números, obtemos uma divisão exata. Então, o que é os divisores? Os divisores de um número são aqueles que dividem o número igualmente, em partes iguais. Bom, e agora nós iremos ver o máximo divisor comum, né? O MDC. O maior divisor comum de 2 ou mais números naturais em que pelo menos um deles é diferente de zero é o máximo divisor comum, ou MDC, como nós chamamos, desses números. Veja os exemplos a seguir. Os divisores de 18 e 24. Os divisores de 18 são o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Ou seja, se eu pegar o 18 e dividir por qualquer um desses números, vai dar uma divisão perfeita. E os divisores de 24 serão o 1, o 2, o 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Se eu pegar o 24 e dividir por qualquer um desses números, também irá dar uma divisão perfeita, uma divisão exata. Então, nós podemos notar que o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6, eles são de divisores de 18 e também são de 24. E também podemos notar que o número 6 é o maior desses divisores, né? Entre 1, 2 e 3, o 6 é o maior. Dizemos que o número 6 é o máximo divisor comum de 18 e 24. E indicamos por MDC, abre parênteses, 18,24, fecha parênteses, igual a 6. Então, novamente, o que é o máximo divisor comum? Entre dois números, por exemplo, que nesse caso é o 18 e 24. É aquele número, é o maior divisor que esses dois números irão ter em comum, como o próprio nome diz. Vamos praticar um pouquinho para entender melhor. Bom, Jéssica tem 3 peças de tecido, cujas medidas de comprimento são 12 metros, 8 metros e 20 metros. Para obter melhor aproveitamento desse tecido, ela vai cortá-los em pedaços com a maior medida de comprimento possível, de modo que todos tenham a mesma medida de comprimento e que não haja sobra. E aí a questão quer saber qual será a medida do comprimento de cada pedaço de tecido. Bom, algumas informações dessa questão é que ela vai cortar as peças de tecido. Se ela vai cortar, ela vai estar dividindo. Outra informação dessa questão é que ela quer cortar na maior medida de comprimento possível. Só que, por exemplo, as medidas de 12 metros, quando ela cortar, tem que ter as mesmas medidas de 8 metros quando ela cortar. Então, nós estamos aqui procurando o nosso máximo divisor comum. Ou seja, para resolver o problema apresentado, é necessário obter o MDC de 12, 8 e de 20. E para isso, nós vamos determinar os divisores desse número. Bom, eu tenho aí os divisores de 12, que é 1, 2, 3, 4, 6 e 12.
Tem os divisores de 8, que são o 1, o 2, o 4 e o 8. Temos os divisores de 20, que é 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Olha só, observem que o número 2 e o número 4, eles são divisores comuns dos três números. Só que quem que é o maior divisor, né? Ela quer dividir na maior quantidade possível. Quem que é o maior divisor desse número? É o 4. Portanto, a medida do comprimento de cada pedaço de tecido será de 4 metros, né? Pois o MDC de 12, 8 e 20 é igual a 4. É claro que algumas peças terão mais tecido do que a outra. Por exemplo, o tecido de 20 metros, ele terão 5 peças de 4 metros. O tecido de 12 metros terão 3 peças de 4 metros. E o tecido de 8 metros terão 2 peças de 4 metros cada peça. Bom, mas aí a gente tem outras maneiras de conseguir o MDC entre dois números. Porque imagine que todas as vezes você tivesse que conseguir todos os divisores do número que você está atrás, né? Bom, veja agora como calcular o MDC por meio da decomposição em fatores primos dos números 120 e 200. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é a decomposição. Quando nós estamos falando em decomposição, imagine que você tenha aí um quebra-cabeça e aí você está desmontando o seu quebra-cabeça, né? Você está dividindo o seu quebra-cabeça em partes. Então, decomposição é isso, é eu dividir, é eu pegar um número e desmontar ele todinho. E fatores primos, o que são aqueles números primos? São aqueles números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então, nós vamos tentar agora decompor o número 120. Bom, o meu primeiro número primo, o meu menor número primo é o 2. Então, eu começo a decompor o 120. 120 dividido por 2. Quando eu estiver fazendo essa decomposição, eu sempre vou dispondo os números dessa maneira. Do lado esquerdo, eu coloco sempre os resultados. E do lado direito, eu coloco sempre aquele número que eu estou dividindo. Então, como eu fiz aí, 120 dividido para 2, 60. 60 dividido para 2, 30. 30 dividido para 2, 15. Olha, observe que eu não tenho mais como dividir o 15 por 2. Então, eu vou para o próximo divisor de 15. Quem é? O 3. 15 dividido para 3, 5. Também não tenho como dividir o 5 por 3. 5 dividido para 5, 1. Gente, eu termino a minha decomposição, né, as minhas divisões, as minhas sucessivas divisões, quando eu chego no número 1. E aí, para arrumar melhor, eu tenho 2 elevado ao cubo. Por quê? Como que acontece? Essas minhas divisões aí que eu usei, o 2, 2, 2, 3 e 5, no final a gente faz uma multiplicação entre eles. Então, por isso que eu tenho 2 elevado ao cubo, porque eu tenho 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Vezes o 3, né, que apareceu ali, vezes o 5. E agora eu vou decompor o 200. 200 dividido para 2 dá 100. 100 dividido para 2 dá 50. 50 dividido para 2 dá 25. Não consigo mais fazer uma divisão por 25, né? Então, eu vou para o próximo. Não consigo também por 3. Então, eu vou para o meu próximo número primo, que é o número 5. 25 dividido para 5 dá 5. 5, vou conseguir dividir por 5, que vai dar 1. Cheguei no 1, aí eu faço aquele processo da multiplicação. Então, aqui eu também tenho 2 elevado ao cubo, porque eu tenho 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vezes o 5 elevado ao quadrado. Observem que esses divisores aí, eles vão sempre se multiplicar entre si. Mas e aí, professor, eu fiz a decomposição, organiza aí, como que eu consigo o MDC entre esses dois números? Observe. A seguir, nós vamos destacar os fatores primos comuns a 120 e a 200. Esse aí foi a decomposição do 120, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, e logo abaixo a decomposição do 200, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. E aí eu tenho isso. Vou destacar agora os fatores comuns. Observem que o 3 ele não aparece na decomposição do 200, e na decomposição do 120 aparece apenas um 5. E aí, o que eu faço agora? O MDC será o produto desses fatores comuns. Então, o MDC de 120 e 200 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que é igual a 40.
Observe novamente. Eu destaquei os divisores em comum. Tem 4 divisores em comum de cada um. E depois eu faço essa multiplicação. Vamos fazer mais um pouquinho, que é para a gente praticar, né? Uma floricultura deseja fazer buquês utilizando 16 rosas brancas e 24 vermelhas. Cada buquê deve ter a mesma quantidade de rosas brancas e a mesma quantidade de rosas vermelhas. Qual é a maior quantidade de buquês que pode ser formada? Para resolver o problema apresentado, é necessário obter o MDC, né, de 16 e 24. Para isso, nós vamos decompor esses números em fatores primos. Mesma lógica, 16 dividido para 2 que dá 8, dividido para 2 que dá 4, dividido para 2 que dá 2, dividido para 2 que dá 1. E aí o 24 também. 24 dividido para 2 que dá 12, para 2 que dá 6, 6 dividido para 2 que dá 3. Não consigo mais dividir o 3 por 2, vou para o meu próximo número primo, 3 dividido para 3 que dá 1. E agora eu vou destacar, né, os fatores comuns. 2, 2, 2. 2, 2, 2. Observe que o 3 não aparece no 16 e não aparece um 2 a mais no 24. Então, o MDC será o produto desses fatores comuns, né? 2 vezes 2 vezes 2 é ser 8. Portanto, nós temos 16 dividido para 8, que vai ser igual a 2. E temos 24 dividido para 8, que vai ser igual a 3. Assim, teremos 8 buquês e cada buquê terá 2 rosas brancas e 3 rosas vermelhas. Então, revisando a nossa aula, na aula de hoje nós relembramos o que é o divisor de um número. Além disso, definimos o MDC e aprendemos como encontrar o MDC entre dois números. Caso tenha ficado alguma dúvida, você queira saber mais detalhadamente na nossa aula, basta acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula.